early morning, 8 o'clock besides the sea lovely. Olá pessoal, sou o professor Plácido, professor de Química. Nós vamos trabalhar hoje com soluções misturas com reação química. Todo o nosso conteúdo sobre soluções, tudo o que já vimos de soluções, foi para chegar justamente aqui. Então prestem muito atenção, por favor, e vejam se vocês entendam, porque a gente vai utilizar muito essas ideias, esses conteúdos para os próximos assuntos. Você pode estar acompanhando pelo livro-texto, unidade 2, capítulo 4, subunidade 6, mistura de soluções que reagem entre si. Mistura de soluções com reação química. Então vamos lá, mistura de soluções. Eu tenho uma mistura sem reação e com reação química. Nós vamos trabalhar agora com a mistura de soluções, misturas de soluções com reação química. Já vimos que no laboratório químico não existem soluções de todas as concentrações possíveis, portanto, fazemos misturas, diluições e reações químicas. Então, mistura com reação química. Então, eu estou aqui misturando duas soluções, sendo que uma solução é de um ácido, por exemplo, e uma outra solução é de uma base. Então, eu sei que na química todo ácido reage com uma base e vai me produzir um sal. Vai ser produzido sal, aonde a concentração do sal formada vai ser a quantidade de matéria do sal que vai ser originada da proporção entre a quantidade de matéria do ácido e da base, dividida pela soma dos volumes do ácido e da base. Acontece o seguinte, que nem sempre o ácido e a base estão na mesma proporção. Digamos que eu tenha um com uma concentração a mais do que o outro. Isso quer dizer que vai haver um excesso. Portanto, a concentração desse excesso, que pode ser ácido ou base, vai ser a quantidade de matéria desse excesso dividida pela soma dos volumes do ácido e da base. Então, eu tenho aqui a solução ácida, a solução básica e a solução do sal formado. Para a solução ácida, eu tenho a quantidade de matéria, eu tenho o volume e eu tenho a concentração que eu encontro dividindo a quantidade de matéria pelo volume, onde a quantidade de matéria é a concentração MA vezes o volume. Do mesmo jeito eu tenho para a base, e já para o sal formado vai ser a quantidade de matéria, o N formado, que vem da relação de proporção do ácido e da base, dividida pela soma dos volumes. Do mesmo jeito vai ser para quem estiver em excesso, ou o ácido ou a base. Então aqui não há uma fórmula propriamente dita, há um raciocínio que a gente vai compreender por meio dos exemplos resolvidos. Vamos lá. A 100 ml de solução 0,15 mol por litro de HCl, que é um ácido, é adicionado 150 ml de solução de KOH, que é uma base, 0,1 mol por litro. Determine a concentração do sal formado e diga se a solução é ácida, básica ou neutra. A solução vai ser ácida se eu tiver excesso de ácido, vai ser básica se eu tiver excesso de base. E se não tiver nem ácido nem base, a solução vai ser neutra. Então, qual é o procedimento que eu faço? Então, vamos lá. Eu tenho aqui as três soluções. Eu tenho aqui o ácido, a base e o sal. Ele me dá como informação o volume da solução de ácido e a concentração do ácido. Então, se eu tenho um volume e eu tenho uma concentração, eu encontro o N, que é a quantidade de matéria. Substituindo os valores, eu preciso converter o volume que está em ml para litro, 100 ml 0,1 litro, a concentração é 0,15, então já vimos que basta eu multiplicar esses dois números que eu tenho a quantidade de matéria. 0,15 vezes 0,1 vai me dar 0,015 mol de ácido. Então vamos ver agora para a base. Nós temos aqui 150 ml de solução de KOH, 0,1 mol por litro. Então, vamos atrás da quantidade de matéria. Substituindo os valores, transformo 150 ml para litro, 0,15. A concentração é 0,1. Então, a quantidade de matéria é
A concentração em quantidade de matéria é a quantidade de matéria dividida pelo volume. Então, para me saber a quantidade de matéria Na, eu multiplico a concentração, que é 0,1, por 0,15, e eu vou obter 0,015. Então, a minha reação é 1HCl mais 1KOH vai me produzir 1KCl mais HOH. Então, a quantidade de matéria do ácido, da solução ácida, mais a quantidade de matéria da base vai me dar a quantidade de matéria do sal. A água não me interessa. Então, a minha proporção, olhando aí a equação balanceada, é um ácido para uma base produzindo um sal. E o que foi que eu encontrei de quantidade de matéria de N aqui para o ácido? Então, pelos valores que eu calculei, eu encontrei 0,015 mol por litro do ácido. E para a base, eu encontrei também 0,015. Ora, se a proporção é 1 para 1, e eu tenho 0,015 para 0,015, quanto é de sal que vai ser formado? Então, observe aí na linha de proporção que é formado 1 mol. Ou seja, o valor do KCl é o mesmo valor do KOH, que é o mesmo valor do HCl. Portanto, quanto é a quantidade de matéria que vai ser formada do KCl? 0,015 mols. Então, todo o ácido vai reagir com toda a base, me produzindo o sal. Portanto, eu não tenho excesso de ácido, eu não tenho excesso de base, portanto, a minha solução vai ser neutra. E como é que eu calculo a concentração em quantidade de matéria do sal formado? Basta eu pegar a quantidade de matéria do sal que foi produzida, 0,015, e dividir pelo volume. Como eu misturei duas soluções, esse volume vai ser a soma dos volumes. Então, 0,015 dividido. Eu vou somar 100 com 150, 250 ml e vou converter para litros, 0,25. Portanto, quando eu fizer a conta ali, eu vou deslocar a vírgula duas casas em cima e embaixo. Eu tenho 1,5 dividido por 25. Eu posso simplificar dividindo por 5, eu vou ter 0,3. Eu coloquei um zero depois só para facilitar aqui meu raciocínio, dividido por 5. Ou seja, 30 por 5 dá 6, só que fica 0,06 mol por litro. Essa é a minha resposta e a minha solução ela é neutra. Vamos então aqui para outro exemplo. Observa que não tem fórmula, não tem uma fórmula específica. A 250 ml de solução 0,8 mol por litro de HCl é adicionado 250 ml de solução de CaOH. OH me identifica uma base. 0,2 mol por litro. Determine a concentração em quantidade de matéria do sal formado e diga se a solução é ácida, básica ou neutra. Dizer se há excesso de ácido, se há excesso de base ou se não há, se tem somente o sal formado. Então, vamos lá para a nossa resolução. Eu tenho aqui os três recipientes. No primeiro eu tenho um ácido, depois eu tenho uma base, depois eu tenho a solução final. Os dados me dão aqui primeiramente do ácido, então substituindo os valores. Eu vou transformar 250 ml para litro, me dá 0,25, a concentração é 0,8. Quando eu multiplico esses dois valores, eu vou ter a quantidade de matéria do ácido. 8 vezes 25 dá 200. Eu tenho 2 mais 1, 3 casas. Quando eu desloco 3 casas, eu tenho 0,2. Eu deixei um zero ali para facilitar o meu trabalho, mas na frente vocês vão ver. Então, 0,2 é a quantidade de matéria do ácido. Já da base, eu tenho 250 ml, 0,2 mol por litro é a concentração. Transformo 250 ml para litro, 0,25. Multiplico por 0,2, vai me dar 0,05. Então, observe que a quantidade de matéria do ácido, 0,20, é 4 vezes maior que a quantidade de matéria da base, 0,05. Então, vamos calcular então, a concentração do sal formado e do excesso de ácido ou de base. A minha reação, quando eu monto e balanceio, eu tenho isso aqui. 2HCl mais 1 CaOH2 vai me dar 1 CaCl2 mais 2HOH. O HOH, que é a água, não me interessa. Me interessa apenas o sal formado e o excesso de ácido ou de base. Então, quantidade de matéria da solução ácida, da base e do sal formado. A minha proporção pela equação, 2 mol de ácido, precisa de 1 mol de base, que vai produzir 1 mol de sal. Então, quando eu calculei a quantidade de matéria ainda agora, o N para o ácido me deu 0,20.
Ora, se eu tenho 0,20, quanto é que eu iria precisar de base? Observa que na minha proporção eu preciso de 1 para cada 2 de ácido. 1 é a metade de 2. Então, quanto é a metade de 0,20? A metade é 0,10. Mas eu tenho 0,10? Não. Quanto foi o valor que eu encontrei? Eu encontrei 0,05. Isso quer dizer que eu não vou usar todos os 0,20 do ácido, porque eu precisaria de 0,10 de base. E eu não tenho 0,10, eu tenho 0,05. Isso quer dizer que eu vou usar todo o 0,05 da base. E quanto de ácido eu vou precisar? Eu vou precisar de 0,10. E eu tenho 0,10, eu tenho até mais, eu tenho 0,20. Isso quer dizer que se eu usar todo o 0,05 da base, eu preciso de 0,10 do ácido, sendo que eu tenho 0,20. Isso quer dizer que vai me sobrar, vai me restar de ácido 0,10. Esse 0,10 vai ser o excesso e é o que vai me tornar a minha solução ácida. No final, a minha solução é ácida. Por que minha solução é ácida? Porque eu tenho excesso de ácido. Esse excesso é 0,10. E quanto é de sal que vai ser formado? Observa que na proporção, o valor do sal, 1 mol, é igual ao valor da base, 1 mol. Então, se eu tenho 0,05 de base, então vai ser formado 0,05 mol de sal. Então, o sal formado é 0,05 mol. Então, como é que eu calculo a concentração do sal formado? Eu vou dividir a quantidade de matéria do sal formada, 0,05, pela soma dos volumes. O volume do ácido é 250, o volume da base é 250, dá 500 ml, que transformando para litro me dá 0,5 litros. Então, quando eu fizer os cálculos ali, eu vou ter 0,1 mol por litro, é a minha concentração do meu sal formado. E qual é a concentração do ácido restante? Basta eu dividir o que sobrou, 0,10, pelo volume final, que é 500 ml ou 0,5 litros. Então, dividindo 0,10 por 0,5, eu tenho 0,2 mol por litro de ácido. Então, no final, a minha solução ela é ácida. No final, a minha solução ela é ácida. Vamos então para um outro exemplo. A 300 ml de solução 0,25 mol por litro de ácido sulfúrico H2SO4 é adicionado 200 ml de solução NaOH 0,9 mol por litro. Determine a concentração em quantidade de matéria do sal formado e diga se a solução é ácida, básica ou neutra. Então, qual é o raciocínio? Qual é o procedimento? Por meio do volume e da concentração, eu calculo a quantidade de matéria do ácido, a quantidade de matéria da base. Armo a equação, balanceio, vejo a proporção em relação à quantidade de matéria, vejo que eu tenho excesso sobrando e vejo quanto é formado. Então, pego a quantidade de matéria do sal produzida, divido pelo volume final, que é a soma dos volumes. Do mesmo jeito para quem estiver em excesso, sendo ácido ou base. Vamos lá. Desenho aqui os copos. Primeiramente para o ácido aqui, que ele me dá os valores. Então, quem é quantidade de matéria, volume e concentração. Então, substituindo, o volume 300 ml é 0,3 litros, a concentração 0,25. Quando eu multiplico os dois valores, eu vou ter a quantidade de matéria do ácido, 0,075. Já para a base, substituindo os valores, eu tenho 200 ml, que é 0,2 litros, concentração 0,9, multiplico esses dois valores, eu tenho a quantidade de matéria da base. Está aparecendo um A ali, mas é um B, da base, que vai me dar 0,18. Eu coloquei mais um zero, 0,180. Então, vamos lá. Está aqui a minha equação balanceada, quantidade de matéria do ácido, da base e do sal. Quando eu observo a proporção, para cada um ácido, eu preciso de duas bases. E para cada um ácido e duas bases é formado um sal. Então, o valor do sal é o mesmo valor do ácido. A água não me interessa. Então, vamos lá. Eu calculei ainda agora a quantidade de matéria do ácido e descobri que eu tenho 0,0
0,75. Isso quer dizer que eu precisaria de quanto de base? De quanto de base? 0,150. Eu preciso de 0,150. E eu tenho 0,150, ora, eu tenho 0,180, eu tenho até mais. Isso quer dizer que todo o ácido vai reagir, os 0,075, eu vou precisar somente de 0,150 de base, eu tenho 0,180, então vai haver um excesso de 0,030 de base. Então, no final, eu vou ter base e a minha solução vai ser básica. E a quantidade de matéria do sal formada é a mesma quantidade de matéria do ácido. Observa que 1 é proporcional a 1. Então, a quantidade de matéria do sal vai ser 0,075 mol. Então, vamos lá. Então, se eu usasse todos os 0,180 da base, que é o que eu tenho, eu precisaria de 0,090 de ácido, que é a metade. 2 está para 1. 1 é a metade de 2. E eu não tenho 0,090, eu tenho só 0,075. Então, isso quer dizer que eu vou usar dos 180 0,150, vai me sobrar 0,030. Se sobra base, a minha solução é básica. Se sobra base, a minha solução é básica. Ei, preste atenção. Se sobra base, minha solução é básica. Sobra quanto? 0,030. Forma quanto de sal? O mesmo que eu tenho de ácido, 0,075. Ei, vem aqui, ó, presta atenção bem aqui, ó. Como é que eu calculo a concentração do sal? Eu divido a quantidade de matéria do sal que eu encontrei, 0,075, pela soma dos volumes, 300 com 200 dá 500, que vai me dar 0,5. Fazendo as contas aí, não faz na calculadora não. Presta atenção aqui, ó, faz no lápis aí rapidinho. Você vai encontrar, ó, 0,15 mol por litro é a concentração do sal formado. Já para a base, como é que eu calculo? Eu tenho a quantidade de matéria da base que está em excesso, 0,030, divido pelo volume, que é a soma dos volumes, 200 com 300 dá 500, 0,5. Não faz no celular, rapaz, presta atenção. Quando eu faço essas contas, eu vou encontrar 0,06 mol por litro. E é assim que é mistura de soluções com reação química. Tudo que nós vimos sobre soluções foi só para vocês chegarem a ter esse entendimento. O nosso próximo assunto vai ser uma aplicação na prática do laboratorista, do químico, do farmacêutico. O que ele faz no laboratório? É justamente esse procedimento. Então, no final, a minha solução vai ser básica. A minha solução vai ser básica. A minha solução básica.